Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que esteja tudo bem com você, com o seu lar, sua família. Nós estamos aqui, meus irmãos, para mais um Gotas de Refrigério. É um programa da Igreja Evangélica Canaã, em São Caetano do Sul, né? Eu quero orar com você, nós vamos orar e já daqui a pouquinho vamos louvar, adorar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Olha, hoje nós estamos encerrando a série de Páscoa. Vamos falar sobre o poder da ressurreição. Amém? Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, por mais este Gotas de Refrigério, que tem sido bênção para a tua igreja, bênção para nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, Pai, continua operando no nosso meio. Pedimos, ó Deus, agora a tua bênção. Entra nos lares, entra, Senhor, no meio das famílias, nas empresas, nos hospitais, nos escritórios, no carro, aonde este programa entrar, Senhor, que entre a tua bênção. Nós te pedimos assim, Pai, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Queridos, olhe, vamos agora louvar ao Senhor com o departamento de adoração da Igreja Canaã. Abra o teu coração, abra a tua alma para louvar o Senhor. Com certeza você vai sentir a presença do Senhor aí na sua vida, né? E depois voltamos então para uma breve meditação da Palavra de Deus. Hoje, encerrando esta série de Páscoa, vamos falar sobre o poder da ressurreição. Amém? Vamos louvar ao Senhor então. Se um dia para Deus 1000 anos são, Jesus veio há momentos atrás, amar, curar e do mal nos livrar, por seu nome nos salvar. Prometeu sim voltar, redimir-nos para si. Não sabemos quando será, mas se um dia para Deus 1000 anos são, de repente Jesus virá. Senhor, esperamos pra o céu nos levar, pois
Glórias a Deus. Como é bom, né, irmãos, poder louvar, adorar o Senhor, sentir a presença dEle. Eu creio que você foi ministrado agora com este louvor. Nós estamos hoje no último dia da série de Páscoa. Vamos fechar esta série falando sobre o poder da ressurreição. E você continua nos acompanhando aí no Gotas, porque vai vir muita coisa de Deus para nós ainda aí. Glória a Deus. Ó, querido, eu quero te pedir agora que você compartilhe esta live. Compartilhe o Gotas de Refrigério, não é? Chame os parentes, os vizinhos, amigos, inimigos, todo mundo para ouvir o que Deus tem para nós hoje nesse Gotas do Refrigério. Amém? Queridos, vamos fazer uma leitura da palavra de Deus no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler dos versos 11 a 15, tá certo? Mateus 28, versos 11 a 15. Acendendo a luz aqui, vamos ler o texto. Diz assim: E quando iam alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Reunindo-se eles com os anciãos, deliberaram dar muito dinheiro aos soldados, recomendando: Dizei que vieram de noite os seus discípulos e, enquanto dormíeis, o furtaram. Caso isto chegue aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram o que estavam instruídos, e espalhando-se a história entre os judeus até o dia de hoje. Amém. Queridos, falando hoje sobre o poder da ressurreição, né? Nós aqui lemos no capítulo 28 de Mateus, está relatando, no capítulo 27 também você vai encontrar a conversa dos religiosos judeus que foram planejar com os guardas, né? Os guardas romanos, para que na porta do sepulcro eles ficassem guardando, né? Havia um medo dos judeus que realmente a ressurreição acontecesse. Então eles queriam dar um jeito de encobrir o milagre da ressurreição do Senhor Jesus. Chegou ao ponto de eles subornarem os soldados romanos para que eles mentissem que os discípulos de Jesus vieram à noite, de madrugada, e roubaram o corpo do sepulcro, não é? Para que a ressurreição de Jesus não fosse testemunhada, né? Que fosse tido como uma mentira no meio do povo judeu. Por quê? Por que esse interesse todo de encobrir a ressurreição, não é? Uma coisa tão maravilhosa, um milagre, não é? O poder de Deus se manifestando na terra, por que encobrir a ressurreição do Senhor Jesus? Isto, meus irmãos, implica muito com a teologia judaica da época, não é? Eles criam na ressurreição só do último dia, a ressurreição do dia do Messias, não é? E então eles não criam na ressurreição dos mortos, que Deus pudesse ressuscitar um morto antes da vinda do Messias. Mas acontece que o que eles estavam ignorando é que o Messias já tinha vindo, não é? Eles não recebiam Jesus como Messias de Israel, então jamais ele poderia ressuscitar, jamais o poder da ressurreição poderia agir. Eles queriam dizer que a ressurreição de Jesus, se acontecesse, era uma mentira. Mas, meus irmãos, ninguém pode encobrir a verdade. A verdade, ela supera a mentira. O falso não anula o verdadeiro. A mentira nunca vai anular a verdade. Uma hora a verdade aparece, né? Glórias a Deus. E, irmãos, a Bíblia vai nos falar sobre o dia da ressurreição de Jesus, o que aconteceu. Lá no templo dos sacerdotes, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Ou seja, Deus rasgou o véu. Não foi o homem, foi Deus, o próprio Deus. Dizendo então para toda a sociedade judaica que então os homens tinham livre acesso para chegar a Deus através do sacrifício do Senhor Jesus, que tinha acabado de entregar a sua vida na cruz do Calvário, não é? Por nossa salvação. Meus queridos, que coisa gloriosa, o véu do templo sendo rasgado de alto a baixo. Outra coisa que aconteceu foi um rebuliço na cidade, porque alguns mortos que já estavam sepultados, a Bíblia diz que eles ressuscitaram e eles entraram na cidade.
e eles foram vistos por muitos. Irmãos, o poder da ressurreição com a morte de Jesus já se manifestou, o poder da ressurreição. E isso são coisas que os sacerdotes judeus não podiam encobrir. Como encobrir o que aconteceu no templo? Tanto é que está registrado nos evangelhos. Como encobrir a ressurreição de outros mortos, não é? Como encobrir tudo isso? Glórias a Deus. Eu quero ler com você um texto em 1 Coríntios capítulo 15, que vai nos mostrar o porquê que os judeus queriam encobrir a ressurreição, para anular a ressurreição do nosso Senhor Jesus, né? Vamos ver o que diz o texto, meus irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, dos versos 12 a 16, diz assim, ó: Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressurgiu. E se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. Veja, o apóstolo Paulo está tratando teologicamente com o povo no Areópago, está falando sobre a ressurreição de Jesus. E por que, meus irmãos, que eles queriam negar a ressurreição? Porque a teologia judaica dizia que a ressurreição só poderia ser na ressurreição do último dia, o dia do Messias. Irmãos, quando nós falamos da ressurreição de Jesus, nós estamos afirmando várias coisas, né, que vão contra a doutrina judaica. Se você for no livro de Atos, capítulo 1 e o verso 3, diz assim: ele apareceu aos seus discípulos, ao qual também, depois de ter padecido, apresentou-se vivo, ressurreto, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles no espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Então, a prova de que os discípulos viram o Senhor Jesus já ressurreto, né? Viram ele ressuscitado. Ele apareceu para os discípulos e ficou aparecendo durante 40 dias antes da sua ascensão aos céus, né? Louvado seja. E este período é o período que foi entre a Páscoa até Pêssar, que é a festa de Pentecostes, não é? Meus irmãos, veja bem, a teologia, quando eles estão dizendo que a ressurreição de Jesus não aconteceu, eles estão querendo tirar a identidade do Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele é poderoso, porque não é igual a Allan Kardec, não é igual Buda, não é igual Confúcio, não é igual ninguém de nenhuma religião, de nenhum mundo, de nenhum país no mundo que foi morto. Nenhum deles voltaram à vida, nenhum deles pode comprovar que foram ressuscitados. O Evangelho de Jesus, ele é diferente de qualquer outra doutrina que se pregue por aí afora, porque o nosso Jesus é ressurreto, não é? Tem com ele o poder da ressurreição. Ele vai voltar, aleluia, buscar a sua igreja. E os mortos, meus irmãos, que já morreram em Cristo, hão de ressuscitar primeiro e vão encontrar com ele nas nuvens em glória. Bendito seja o nosso Deus. O poder da ressurreição, meus irmãos, diz da identidade da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Segunda coisa, meus irmãos, da autenticidade da mensagem, não é? A autenticidade é quando você põe um selo de autentificação, não é? Ninguém pode falar contra os ensinos de Jesus, o Evangelho de Jesus, porque ele tem autoridade, ele ressuscitou. Autenticidade. Olha, nós já visitamos Israel várias vezes e lá tem o sepulcro do Senhor Jesus, né? Uma vez eu perguntei para um guia judeu, né, o que ele dizia sobre o sepulcro de Jesus. Ele dizia: olha, Jesus existiu, o fato histórico está registrado, nós não podemos negar a existência dele. Irmãos, um guia judeu dizendo: nós não podemos negar a existência dele, ele está registrado nos anais da história da nação de Israel. Queridos, a autenticidade do Evangelho está na ressurreição de Jesus. Tudo que ele ensinou, todos os milagres que ele operou,
todas as maravilhas que Ele fez, as vidas que Ele transformou, tem validade, tem autenticidade no ato da sua ressurreição. Ou seja, Ele prometeu que Ele ia para o Pai, mas Ele ia voltar buscar os seus. Ele ia voltar para buscar a sua igreja. Nós podemos confiar, nós podemos esperar, porque Ele foi ressuscitado. Aí está a autenticidade, o carimbo de autenticidade da mensagem, do centro da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Terceira coisa, meus irmãos, que garante o poder da ressurreição é a garantia da promessa da redenção, não é? Que eu acabei de dizer. Ele prometeu que vai voltar nos buscar. Por que que nós podemos confiar? Irmãos, os discípulos estavam vendo os varões, né, de branco que estavam no sepulcro, e eles ficaram, meus irmãos, atônitos, né, quando o anjo apareceu e disse: por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive? Né? E quando foi a ascensão de Jesus, depois de 40 dias, né, que ele estava aparecendo para os seus discípulos, ele foi para o Pai, e quando ele subiu, os discípulos que estavam reunidos também viram o anjo que chegou e disse assim: olha, o mesmo Jesus que dentre vós foi ascenso ao Pai, que vocês viram subir agora, o mesmo Jesus voltará, né, para buscar os seus, como Ele prometeu. Irmãos, a garantia da nossa redenção está na ressurreição do Senhor Jesus. E por último, eu quero dizer para você que a ressurreição do Senhor Jesus refuta as falsas doutrinas, não é? Refuta as falsas doutrinas. Não tem como as falsas doutrinas se firmar, se basear, prevalecer, ficar em pé diante da ressurreição do Senhor Jesus, né? Então, ninguém que vem anunciando um falso evangelho tem poder, tem autoridade, porque na ressurreição do Senhor Jesus, nós podemos ver lá em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 19, diz assim: se nós esperarmos em Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens nessa terra. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a ressurreição não é uma coisa para você esperar só aqui nessa terra. Nós esperamos com a ressurreição, nós esperamos a vinda do Senhor Jesus, nós esperamos o arrebatamento da igreja, nós esperamos a pátria celestial. Oh, glórias a Deus por essa bendita ressurreição. Então, quando você comemorar com a sua família, agradeça a Deus pela ressurreição do Senhor Jesus. Agradeça a Deus pelo poder da ressurreição. Você já parou para imaginar, quando Jesus vier buscar a igreja, os seus mortos, a sua família, aqueles entes queridos que já foram para o Senhor, eles vão ressuscitar, queridos. E nós que estivermos vivos vamos subir para as nuvens, encontrar com Cristo nas nuvens. De lá, o encontro vai ser nas nuvens. Cristo, os mortos ressuscitados e a igreja em corpo transformado, em corpo glorificado. De lá, vamos subir para a glória com o Senhor Jesus. Que esperança bendita é através do poder da ressurreição que nós temos. Agradeça a Deus na mesa da Páscoa, que você tem garantia de ressurreição. Você tem garantia de salvação, você tem garantia do céu, porque quem prometeu não está morto. Quem prometeu não está no sepulcro. Quem prometeu está à destra de Deus Pai, na glória, vivinho, vivinho, esperando o grande dia da ordem do Pai, para vir buscar a sua noiva, a sua igreja. Amém? Poder da ressurreição. Glórias a Deus. Eu quero orar com você agora e vamos agradecer a Deus, porque nós já temos em nós o Espírito de Deus, o fôlego de Deus já está em nós, o Espírito de Deus já está em nós, é o que nos garante, aleluia, o dia da redenção, o dia da ressurreição. Glórias a Deus, você tem esta garantia. Vamos agradecer ao Senhor? Vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por esta bênção tão gloriosa que nós conhecemos, ó Pai, que nós entendemos e que ninguém pode roubar de nós, que é o poder da ressurreição. O Senhor Jesus ressuscitou e Ele nos garante vida eterna, Ele nos garante a ressurreição dos mortos, Ele nos garante o céu. Glória ao nome de
Jesus para sempre. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós servimos um Cristo vivo, e Ele, sendo vivo, Ele ressuscita os mortos, Ele sara os enfermos, Ele liberta os cativos de Satanás, Ele nos dá direito às moradas celestiais. Nós estamos esperando a sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. E a Páscoa, ó Deus, só fortalece isso em nossos corações, a espera, a expectativa, o amor pela vinda do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome. Nós estamos esperando esse grande dia em que o poder da ressurreição de Cristo há de se manifestar sobre a igreja. Louvado seja Deus. Nós te agradecemos, Pai. E se porventura alguém que está assistindo esse Gotas de Refrigério ainda não tem esta certeza da garantia da salvação e da ressurreição em Cristo Jesus, Pai, que o Senhor entre nessas vidas agora, que o poder da ressurreição venha tocar essas vidas agora, que o Senhor salve, que o Senhor cure, que o Senhor transforme, que o Senhor liberte pelo teu poder, Pai, pelo poder da ressurreição. Nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos, ó Pai, na certeza de que assim será. Nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho ressurreto, o Messias de Israel, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém, queridos. Olha, fique na paz do Senhor Jesus, que você tenha uma feliz Pêssar, uma feliz Páscoa, e não esqueça, quando estiver na mesa da Páscoa, ore com a tua igreja, com a tua família e agradeça a Deus pelo poder da ressurreição. Amém? Fiquem com Deus. Shalom, shalom, um beijo no coração, ó. Nós amamos vocês, a paz do Senhor.